Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e como está a situação do lateral esquerdo Danilo Avelar? Será que ele vai para o jogo no próximo final de semana? Vou falar também sobre o novo reforço do Timão para a equipe Sub-20 e aqui você verá também uma homenagem especial a dois ex-grandes jogadores da história do Corinthians. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. E após 2 dias de folga, o time do Corinthians se reapresenta hoje à tarde no CT Dr. Joaquim Grava. E a expectativa é por conta da situação física do lateral esquerdo Danilo Avelar. Danilo Avelar saiu machucado no segundo tempo do último sábado contra a equipe do Ceará. Acho que foi um fator muito importante para o empate do Corinthians. O Carlos Augusto não está ainda no mesmo nível do Danilo Avelar e por isso a preocupação da fiel torcida. A informação que eu tenho é que o Danilo Avelar melhorou em relação às suas dores musculares e por essa razão não deve ser problema para o jogo da próxima semana contra o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana. No entanto, o jogador ainda é dúvida para a partida contra o Fluminense no próximo final de semana. E o Corinthians confirmou ontem a contratação do centroavante John Kleber junto à Ponte Preta. O jogador vem para o time Sub-20 do Timão. O John Kleber é um jogador de 19 anos, 1,92 m de altura. Jogador que ficou muito famoso no ano de 2017, quando a Ponte Preta acabou sendo campeã paulista Sub-17. Naquele campeonato, em 25 jogos, o John Kleber marcou 28 gols. E ele, inclusive, subiu do Sub-17 diretamente para o time profissional da Ponte Preta. Mas, para azar dele, logo na estreia ele acabou tendo uma grave lesão no joelho, ficou muitos meses parado, depois ele acabou voltando, quando ele iria retornar, teve uma nova lesão no joelho e agora ele pode retomar a sua carreira. O John Kleber é um jogador que se destacou tanto que quando ele se machucou teve uma comoção muito grande no mundo do futebol. O Neymar fez vídeo de apoio ao jogador, o Lucas Moura fez outro vídeo. É um jogador que tem um grande potencial. E meus parabéns a Diney, que hoje completa 49 anos de vida. Diney está longe de ter sido um dos mais brilhantes jogadores da história do Corinthians, mas posso dizer que foi um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma. E eu vou explicar para você o porquê eu tenho essa opinião em relação ao Diney. O Diney estreou no Corinthians em 1990 no Campeonato Brasileiro daquele ano. Até então o Corinthians nunca tinha ganhado um Campeonato Brasileiro. O Corinthians tinha problemas para marcar gols. Praticamente só o Neto marcava gols naquele time. O Corinthians não tinha centroavante, o Viola tinha sido emprestado, os jogadores que ali atuavam não rendiam o esperado e havia muita expectativa em cima do Diney, porque o Diney era filho do Ney, que foi um importante atacante do Corinthians nos anos de 1960. O Diney acabou estreando naquele Campeonato Brasileiro num jogo contra o Vasco da Gama no Morumbi. Quando ele entrou no segundo tempo, ele incendiou a partida. E a segunda partida do Diney com a camisa do Corinthians foi num jogo no Pacaembu contra o Santos. E na época eu tinha 12 anos, eu estava no Pacaembu e acabei vendo o primeiro gol do Diney com a camisa do Corinthians. O Corinthians naquele jogo acabou vencendo o Santos por 1-0. O gol da vitória foi dele, Diney. O Diney naquele Campeonato Brasileiro, ele ainda teve altos e baixos, acabou terminando na reserva e o Corinthians acabou se sagrando campeão brasileiro daquele ano. Foi o primeiro título nacional do Corinthians. O Corinthians, quando ele se classificou em 8º lugar para disputar as quartas de final do Brasileirão, o Corinthians acabou se classificando aos trancos e barrancos. Então esse gol que o Diney fez contra o Santos foi importante para o Corinthians conseguir uma classificação para as quartas de final. Depois o Diney ainda continuou no Corinthians até 1992, entre altos e baixos, muitos problemas fora de campo, acabou sendo negociado por futebol suíço, depois voltou para o Brasil. Ele acabou tendo uma carreira bem difícil por conta desses problemas extra-campo. Só que em 1998 o Corinthians, que era comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, tinha problemas no comando de ataque. O Didinho e o Mirandinha, quando entravam, não rendiam também o esperado. E o Vanderlei Luxemburgo pediu a contratação do Diney. Ninguém botou fé no jogador. E o Corinthians acabou com aquele time maravilhoso do Edilson, Marcelinho, Ricardinho. O Corinthians acabou chegando à final do campeonato para enfrentar o Cruzeiro. Naquele ano, as finais do Campeonato Brasileiro eram em melhor de 3 partidas.
E na primeira partida contra o time do Cruzeiro no Mineirão, o Corinthians perdia o primeiro tempo por 2-0. E aí o que o Vanderlei Luxemburgo fez? No intervalo voltou com o Diney. E aí eu digo, o Diney a partir daí se tornou um jogador histórico para o Corinthians. Naquele jogo ele acabou marcando o primeiro gol do Corinthians e depois ele fez a jogada para o Marcelinho empatar aquele jogo. 2-2. E aí depois o Corinthians acabou jogando a segunda partida no Morumbi, o jogo se encontrava 0-0, o Diney estava no banco, entrou e o Diney fez a jogada para o gol do Marcelinho. Ele deu assistência para o Marcelinho fazer 1-0, depois o Cruzeiro acabou empatando em 1-1 e aí teve a terceira partida decisiva do Campeonato Brasileiro lá no Morumbi. E o Diney estava no banco de reservas, jogo empatado, 0-0, e o Diney acabou entrando no segundo tempo para dar um lançamento maravilhoso para o Edilson marcar o primeiro gol do Corinthians, e depois o Diney acabou fazendo a jogada para o gol do título do Marcelinho Carioca. O Diney, inclusive, quando faz essa jogada, tem uma imagem muito legal, o Diney acaba todos os jogadores do Corinthians fazendo reverência em homenagem a esse jogador que foi, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador do Corinthians naquelas finais. Se existisse o prêmio de MVP das finais, o Diney teria ganhado, com certeza, porque nos 5 gols que o Corinthians marcou naquelas finais, ele marcou 1 gol e deu 4 assistências. Depois o Diney ainda foi importante na conquista do Campeonato Paulista de 99, do Brasileiro de 99 e do Mundial de Clubes de 2000. Um jogador muito importante para a história do Corinthians. Foi o primeiro corintiano a ganhar 3 campeonatos brasileiros. E outro jogador que vou homenagear hoje é o Zé Maria, o Super Zé, considerado por muitos como o maior lateral direito da história do Corinthians. O Zé Maria, em 598 jogos, marcou 17 gols, é o 4º jogador que mais atuou com a camisa do Corinthians, jogador que esteve presente na seleção brasileira de 1974, foi campeão do mundo em 70, só que em 70 ele era jogador da Portuguesa, em 74 ele acabou jogando a Copa como jogador do Corinthians e só não esteve em 78 porque ele se lesionou nas vésperas do torneio. O Zé Maria ajudou o Corinthians na conquista de 4 campeonatos paulistas, 77, 79, 82 e 83. Em 77, ele que iniciou a jogada do gol do título do Basílio, gol que tirou o Corinthians de uma fila de 23 anos sem título. No Campeonato Paulista 79, na primeira partida da final contra a Ponte Preta, ele acabou se chocando, saiu ensanguentado para ser atendido. Tem aquela icônica imagem dele voltando para o jogo com a camisa toda ensanguentada. Em 1982 ele acabou se elegendo vereador de São Paulo com 33 mil votos e em 1983, há exatos 36 anos, numa partida contra o Santo André, o Zé Maria se despedia da fiel torcida, última partida de Zé Maria há 36 anos. Naquela partida ele acabou sendo, a torcida acabou tirando a camisa dele, ele falou que estavam tirando um pedaço dele por conta da ligação que ele tinha com o Corinthians, com o futebol. O Zé Maria, que naquele ano mesmo, os jogadores que era a época da democracia corintiana acabaram elegendo o Zé Maria como técnico do Corinthians, então ele também foi treinador do Corinthians, realmente uma figura histórica do Corinthians que infelizmente há 36 anos acabava encerrando a sua vitoriosa carreira. Então por hoje é só, eu volto amanhã às 11 horas com todas as notícias do Corinthians, então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!